Obrigado ao SPAS pelo convite, naturalmente, e pela consideração e pela confiança. É obviamente um prazer eu estar aqui a falar sobre Rebreeders, que é uma das... embora eu seja bastante eclético na parte do mergulho, gosto de fazer um bocadinho de tudo. Acho que cada coisa tem o seu encanto. De facto, os Rebreeders eu tenho aqui alguma, e já vão perceber porquê também, tenho aqui alguma ligação já há muito tempo com o Rebreeders. É uma área que me é bastante cara. E obviamente é sempre um prazer poder falar com mergulhadores e com quem tem interesse neste tema, que obviamente, e como mergulhador que sou, a gente gosta de falar de mergulho, não é, em geral, não é? E estas coisas tornam-se fáceis, não é? Tornam-se fáceis e agradáveis. Obviamente não quero fazer uma palestra muito formal, se calhar eu ia sugerir que eu fizesse a palestra e depois no fim, obviamente, vai haver tempo para falarmos à vontade, porque provavelmente algumas perguntas podem ser respondidas durante a conversa, não é? Não é uma palestra, é uma conversa. Mas obviamente estão completamente à vontade. Se houver alguma coisa que não entendem que eu estou a falar ou que não foi claro, ou que façam favor de interromper sem nenhum tipo de formalidade, por favor, porque é essa a mesma ideia, estarmos aqui um bocadinho a falar sobre o assunto e a discutir aqui alguns conceitos e algumas questões relativamente com Rebreeders e, obviamente, hoje mais focado no Mars Horizon. Ok? Estou a contar que isto leva aí 45, 50 minutos, talvez. Não sou só eu a falar, com algumas coisas mais interativas. Se eu tiver de demorar muito tempo, avisem, porque às vezes entusiasmo com estas coisas e posso usar um bocadinho mais de tempo, não é? Para quem não me conhece tão bem, muito rapidamente, e não é aqui que eu quero perder tempo naturalmente, o que é que eu tenho feito na vida? Basicamente isto, a primeira vez que vim à superfície foi em 74, acidente de água, primeira vez, entretanto, comecei de facto a mergulhar. Eu não sei o que é que disse ao Carlos Pombinho que eu comecei a mergulhar com 7 anos, mas ele sabia. Margarida, bem-vinda, boa noite. A dona da casa, aliás. Eu não sei quem é que lhe disse isso, mas é verdade. Eu preciso de um Intel aí que eu não estava aqui. Basicamente, com 18 anos decidi ir para a Escola Naval, onde fiz o meu curso e me formei como oficial de marinha. Especializei-me como mergulhador sapador em 99. E a minha primeira certificação, embora já mergulhasse naquela altura, foi em 94, não é? Antes de ontem, basicamente. Sou instrutor desde 2001. Em 2002 fiz de facto e pus aquilo ali porque tive um ano no Canadá em que tive a oportunidade, fui dos primeiros mergulhadores da nossa marinha a trazer o mergulho profundo, para a capacidade de mergulho profundo. No fundo fui uma das pessoas que foi fazer isso e foi naquele período, com Rebreeders, naturalmente, nessa altura também já. Em 2011 fundei a Azurro, na altura chamava-se Azul Profundo, pessoas aqui que já me conhecem há mais tempo ainda se lembrarão disso, não é? Agora voltámos aqui ao nome mais original, Azul, mas chamava-se Azul Profundo. Tenho uma pós-graduação em Medicina Hiperbárica e Subaquática e sou Instructor Trainer desde 2013 da SSI, sou Certifier também desde 2019 e instrutor SSI de Rebreeder, do Horizon especificamente desde 2021, que foi quando surgiu o Rebreeder, por isso fui também o primeiro instrutor de Horizon em Portugal. O que é que eu gostava de falar com vocês hoje? O que é um Rebreeder? E vamos fazer aqui uma introdução muito ligeira, obviamente, sem ser exaustiva, em relação aos Rebreeders. Perceber um bocadinho aqui a diferença entre o OC e Open Circuit, não é? Às vezes uso algumas siglas inglesas porque são as mais comuns, são as que vocês, se virem na literatura, mais facilmente as encontram. Circuito aberto, SCR é Semi-Closed Rebreeder, semi-fechado, é o caso do nosso Horizon, e os CCRs, que se calhar até vocês conhecem, alguns de vocês mergulham, alguns nomes mais de ouvido, não é? Vamos depois focar-nos um bocadinho mais nos semi-fechados, naturalmente, como o Horizon, e depois perceber exatamente este tipo de Rebreeder mais especificamente a nível técnico, não é? Como é que ele funciona e também de que maneira ou qual é a formação que existe neste momento para quem quiser iniciar a sua carreira, entre aspas, não é? Como mergulhador do Horizon. Basicamente, o que é um Rebreeder? E o Carlos já introduziu isto. O que acontece é que, basicamente, nós fazemos um mau aproveitamento dos gases quando respiramos. Genericamente, com o ar, quando nós expiramos e temos, isto não é novo para vocês, temos cerca de 21%
da percentagem de oxigênio no ar atmosférico, e para terem ideia, nós expiramos cerca de 16 a 17% de oxigênio depois de utilizarmos. Retiramos uma muito pequena parte do oxigênio que inspiramos. Isto obviamente significa o quê? Que quando estamos dentro da água, por exemplo, com a tradicional garrafa de mergulho, grande parte do oxigênio que seria, ou que poderia ser utilizado para as nossas funções metabólicas, é expirado para o ambiente, naturalmente, e perdido, não é? Uma vez que temos uma reserva limitada, que é a nossa garrafa, esse gás, se pudesse ser reaproveitado, daria naturalmente aqui uma autonomia, com a mesma quantidade de gás poderíamos estar muito mais tempo dentro d'água. Este é um conceito muito simplista do que é um rebreather. Os rebreathers já existem de facto há muito tempo. O primeiro desenho de rebreather que se conhece é de Giovanni Borelli, no século XVII. É um desenho, não há nenhum tipo de documentação que mostre que ele alguma vez foi feito, ou executado, ou testado, mas existe este desenho, aquele senhor já pensou neste conceito. No século XIX, mais ou menos contemporaneamente, um bocadinho antes, Theodor Schwann, também não se conhece se o rebreather que ele idealizou e desenhou chegou a sair do papel, mas Henry Albert Floyd sim. Ele basicamente, na segunda metade do século XIX, desenvolveu um rebreather baseado em equipamentos que já havia para os bombeiros, para entrar em ambientes com fumos, no fundo, um sistema de rebreather, em que ele adaptou para usar debaixo d'água. E, de facto, tem uma história engraçada, porque a primeira utilização deste rebreather foi neste Sever Tunnel, foi um túnel que estava a ser feito, entretanto houve um alagamento do túnel e uma válvula que seria necessária fechar. Não é? O próprio Floyd tentou utilizar 3 vezes o rebreather, ele conseguia respirar, mas como não conhecia o túnel, não conseguiu executar a missão. No entanto, um dos mergulhadores que estava na obra, aquilo era uma obra grande, depois de perceber como é que ele usava, e conhecendo a instalação, não é? Porque trabalhava lá, utilizou o mesmo rebreather e conseguiu, de facto, eficazmente resolver o problema. Por isso, esta foi, de facto, a primeira notícia, de facto, no rebreather utilizado de maneira eficaz dentro d'água. Depois, de facto, os rebreathers tiveram, como muitas tecnologias, de facto um investimento da parte do mergulho militar que os desenvolveu bastante. Tanto na Primeira Guerra Mundial como na Segunda Guerra Mundial há a utilização sistemática de rebreathers. Destacam-se os italianos, por exemplo, que utilizaram, aliás, na Segunda Guerra Mundial, se alguém é curioso neste tipo de coisa, os únicos navios afundados pela Marinha Italiana na Segunda Guerra Mundial foram mergulhadores com rebreathers. Os navios não afundaram, os britanos não afundaram nenhum navio aliado, porque faziam parte das forças do eixo, não é? Nenhum navio aliado, a não ser como mergulhadores. E tem histórias engraçadíssimas para outra noite, porque é uma noite de conversa sobre isso, que é muito interessante também, mas foram muito utilizados. Este é um exemplo, é uma fotografia de um mergulhador da 10ª Flotilha MASS, que era como se chamava a unidade dos mergulhadores, equipado com um equipamento da Segunda Guerra Mundial, em que de facto eram equipamentos de oxigênio puro, rebreathers com oxigênio puro, que faziam, no fundo, missões de sabotagem, não é? Do mais diverso tipo, contra, naquela altura, naturalmente, as forças aliadas. O rebreather, e qualquer rebreather, fundamentalmente, para entendermos este conceito ainda mais ou menos genérico, tem que garantir 4 funções. O que acontece é que quando nós, como é conhecimento geral, os nossos processos metabólicos baseiam-se em processos basicamente de oxidação, oxirredução, não é? Em que nós utilizamos o oxigênio para garantir a produção de energia no nosso corpo, e como produto da excreção deste processo metabólico temos o CO2, não é? Que é eliminado da mesma forma que nós utilizamos o oxigênio através da nossa respiração. Essa mesma respiração serve para expirar o CO2 e para o retirar do nosso sistema. Por isso, de facto, a partir do momento em que a nossa expiração não vai para o ambiente, como acontece num circuito aberto, tem que haver uma forma de retirar
o CO2 do loop respiratório, do gás que estamos a respirar. Porquê? Porque senão, naturalmente, o que aconteceria é que ao fim de algum tempo, a fração, percentagem ou fração, pressão parcial de dióxido de carbono, de CO2, na mistura, tornar-se-ia demasiado alta e entraríamos naturalmente em hipercapnia, não é? Hipercapnia, intoxicação por dióxido de carbono. Depois, a função de adição. Porquê? Porque, naturalmente, se estamos a respirar mais uma vez em circuito fechado, o que é que está a acontecer ao oxigênio? Está a ser utilizado. Embora ele esteja a ser re-respirado, rebreather, não é? É um processo de re-respiração, nós estamos a retirar parte do oxigênio para os nossos processos metabólicos normais. Esse oxigênio que é retirado terá que ser reposto no loop, não é? O loop aqui, quando eu falo no loop, é no circuito respiratório. Normalmente é a terminologia que se usa a nível do circuito respiratório em rebreathers é o loop, da expressão inglesa, naturalmente. Terá que ter o armazenamento. E o armazenamento aqui é fácil de entender. É um pouco como as máscaras de reanimação com saco. O que acontece é que existem nos rebreathers o que se chama sacos-pulmão. Os sacos-pulmão têm uma função muito importante, que é garantir o volume respiratório. Isto é, se não houvesse sacos-pulmão que são flexíveis e onde o gás quer inspirado, quer expirado nestes modelos de rebreathers, há outros tipos mais antigos, por exemplo, aquele que vimos da fotografia italiano só tem um saco. São modelos mais simplistas, não é? Mas na maioria dos rebreathers atuais tem um saco de inspiração e expiração, e que é fundamental porquê? Porque quando nós inspiramos, não temos, no fundo, não podemos criar uma sucção em todo o sistema, senão isso aumentaria de sobremaneira o esforço respiratório. Para isso tem que haver um saco que serve como armazém de gás para quando nós inspiramos ter ali um volume de gás que seja o saco que é flexível. Para quê? Para nós, quando inspiramos, sem esforço respiratório, ter aquele volume de gás necessário, podemos expirar para lá. Inspirar neste caso e depois, quando expiramos, o mesmo processo. Ok? Por isso tem que ter esta capacidade de armazenamento de gás disponível para poder ser respirado. E circulação. Esta parte da circulação é o próprio conceito do loop. Esta circulação é importante, naturalmente, porquê? Porque é esta circulação que liga todos estes processos de extração, de adição e de armazenamento. Isto, no fundo, acaba a ser e aqui é redundante o que eu vou dizer, é um circuito fechado, porque é um rebreather, não é? É um circuito fechado, mas esta circulação é importante não só porque liga todos os outros processos, como tem que os ligar de forma unidirecional. Não pode haver retorno, naturalmente. Porque eu tenho que inspirar do meu saco de inspiração, onde o gás é o gás em melhores condições, isto é, que tem a quantidade de oxigênio certa e não tem o excesso de CO2, e tenho que expirar para um saco de expiração, onde, nesse saco, a mistura que vai estar será mais pobre em oxigênio e, naturalmente, mais rica em CO2. E essa circulação tem que garantir que este processo acontece sempre desta forma e não inversamente, porque senão, naturalmente, poderíamos ter aqui algum problema a nível tanto de hipóxia como de hipercapnia, não é? A nível de conceito e do que é um CCR, um Closed Circuit Rebreather e um SCR. Porque é que, e vou começar até pelo circuito fechado, por ser talvez mais simples em nível do conceito, para percebermos depois o SCR. Isto é muito esquemático, tentei usar esquemas muito simples. Eu vou passar para aquele lado, só para poder apontar aqui um pouco. O que é que acontece? No SCR, o que é que temos? Em primeiro lugar, temos um diluente, pode ser ar, nitrox e trimix, não é? E aqui o ar, eu estou a dizer ar, o ar é um nitrox, não é? Nitrox 2021, normóxico, e temos um oxigênio, uma garrafa de oxigênio. Como é que funciona um rebreather em circuito fechado? E porquê é que pode ser completamente fechado? Porque basicamente o diluente o que garante é volume respiratório. Para quê? Para diluir o nosso oxigênio, que, como sabem, respirado a pressões parciais superiores a 1.4, no limite 1.6, tem riscos a nível da toxicidade do sistema nervoso central bastante elevados, não é? Também a nível pulmonar tem alguns problemas, mas acima de tudo, de uma maneira mais direta, a nível do sistema nervoso central. Por isso, fundamentalmente, o diluente é isto, é para diluir o nosso oxigênio, para garantir uma pressão parcial no loop respiratório que seja segura.
não é? O que acontece é que um diluente, de uma forma mais ou menos purista, digamos assim, ou uma forma ótima, o diluente só é utilizado durante a descida. Porquê? Porque a partir do momento em que eu tenho o volume de diluente ou de volume de gás respirável à minha profundidade máxima, eu não preciso de mais diluente. Certo? A única coisa que eu preciso de repor é o oxigênio que eu estou a metabolizar e retirando o dióxido de carbono resultante dos processos metabólicos. Ok? Obviamente que se houver uma perda, às vezes há perdas e pode haver adição, mas de uma forma, digamos que académica, do ponto de vista, ou perfeita, eu só preciso do meu diluente durante a descida. Porque depois o que vai acontecer é este volume de gases que não sejam oxigênio, é sempre o mesmo gás, digamos assim, que está só a circular a garantir o volume e uma pressão parcial adequada do oxigênio, que naturalmente, conforme vai sendo retirada do circuito pela respiração, vai sendo reposta da garrafa de oxigênio. Ok? Na maioria destes equipamentos, aliás, temos aqui depois, já agora uma maneira muito simplista, o que é o loop, não é? Em que o mergulhador vai expirar, e aqui a vermelho está o gás expirado com a seta. Estas setas são garantidas, normalmente por sistemas de válvulas de mushroom valves, não é? Válvulas de não retorno, que garantem que a circulação é feita num sentido. Este gás vai passar através do absorvente. O que é este absorvente? É uma calçodada, parece, na mão, parece aquela areia dos gatos. Estão a ver? Aquele granulado dos gatos, às vezes um grão um bocadinho maior, outro um bocadinho mais pequeno, mas aquilo é uma calçodada que é um produto que reage quimicamente com o dióxido de carbono, retém o dióxido de carbono. Por isso o gás vai passar através deste absorvente e a seguir terá que ser, cá está, aqui neste ponto, há uma adição de oxigênio para ser respirado. Na maioria dos CCRs, que são eletrónicos, esta adição é feita através da avaliação por células de oxigênio. Normalmente são 3, e trabalham por lógica, em que o sistema avalia as 3 células sistematicamente e faz, digamos, a média entre as células para decidir qual é o valor que precisa de ser adicionado a cada momento. A adição não é permanente, é conforme seja necessário, isto é aquilo que vai-se respirando, conforme baixa do que se chama isto é um conceito normal dos biólogos, de set point. O que é o set point? E isto também é uma diferença importante entre um CCR e um SCR. O set point é o que eu digo à minha máquina que eu quero respirar. No caso de um CCR, eu determino a minha pressão parcial de oxigênio. Isto é, eu vou dizer que é respirar, por exemplo, 1.1 ou 1.2. Ok? Eu tenho o meu computador que está dentro da máquina a fazer, fundamentalmente é verificar qual é o gás que eu tenho que ter dentro da minha máquina para a profundidade que eu estou a respirar a 1.2, a 1.1, o que eu defini, chamado set point. Funciona de uma maneira grosseira como uma máquina de blender que está às nossas costas. Isto é muito bom, porquê? Porque naturalmente eu, com um CCR, eu tenho a mistura ótima a cada profundidade. Eu defino qual é o meu PPO2 e eu tenho sempre a mistura ótima a cada profundidade. Otimizada. Ok? E então é de facto um circuito fechado. A nível de um SCR, começando pelo fim, o set point não é feito por PPO2, pressão parcial do oxigênio, é feito por fração, /percentagem, não é? Fração que eu quero respirar na minha mistura. O que eu tenho é uma garrafa de nitrox, já não tenho oxigênio, uma garrafa de oxigênio puro e um diluente, que pode ser ar, nitrox ou trimix, não interessa. Tenho uma garrafa de nitrox ou 2 nitrox, depende do tipo mesmo o Horizon permite ter, a gente depois já há de falar sobre isso, uma ou duas, e eu posso ter uma ou duas misturas diferentes de nitrox, mas vamos começar agora para já a nível conceito. Tenho um nitrox, e o que eu tenho é basicamente um saco pulmão, o mesmo conceito do absorvente, isso perfeitamente igual. Tenho um saco pulmão de inspiração e de expiração, e
A reposição deste oxigênio não é feita através de oxigênio puro, mas de um nitrox. Isto faz com que o circuito não possa ser completamente fechado. Porquê? Porque, reparem, se eu estou a adicionar uma mistura de oxigênio e nitrogênio ao loop, mas se eu só estou a metabolizar oxigênio, o que acontece é que se periodicamente não houver uma saída de gás do circuito, eu vou ter um excesso de nitrogênio. Porque o nitrogênio é um gás inerte, não estou a metabolizá-lo. Só o oxigênio. Ok? Por isso, de facto, não pode ser um circuito fechado como o anterior, é um circuito semi-fechado porque temos que libertar para manter a mistura, digamos que, com os níveis adequados, porque senão, a partir de determinado ponto, já não havia. Não é? O que é que acontece? Naturalmente, o nitrox que está na garrafa será sempre um gás mais rico do que o que está no loop. Por razões óbvias, porque ele vai se juntar ao que já lá está, que tem menos oxigênio, ele vai enriquecer aquela mistura e garantir que está dentro da fração que eu defini. Mais uma vez, o meu set point. A diferença é que eu, em vez de dizer que tenho um set point de 1.2 ou 1.1, eu vou dizer que eu quero estar a respirar um nitrox 32, por exemplo. Ou quero estar a respirar um nitrox 36. E ele vai-me garantir este nitrox 36, 32, 34, conforme o set point que eu defini, durante todo o mergulho. Ok? Vou ter essa mistura permanente durante todo o mergulho. Neste caso, não tenho, de facto, a mistura ótima como num CCR. Porquê? Porque o que é ótimo? O ótimo é ter uma mistura que, durante o mergulho, acima de tudo, me garante a menor absorção possível de gases inertes. Como é que eu posso fazer isso de maneira segura em relação ao oxigênio? É ter o meu set point, a quantidade de oxigênio ser máxima para cada profundidade. Porque a pressão parcial vai variar. Neste caso, eu não posso ter isso. Tenho, no entanto, um nitrox que eu defini para o meu mergulho. E que eu, inclusive, já vamos perceber isso no Horizon, em que eu posso, inclusive, mudar, com a mesma garrafa, posso ter vários set points. Eu defino e a máquina depois vai, no fundo, adicionar mais ou menos, conforme o necessário, para eu ter esses set points. Mas a gente tenhamos um pouco mais à frente. Há alguma questão aqui em relação a diferenças simplista, naturalmente? Só tenho uma pergunta. Claro. O CO2 isolado é proporcional à quantidade de oxigênio metabolizado? Sim. É sempre. Completamente proporcional. Ok? Exatamente. Nós conseguimos saber, em função do VO2, que é o volume de oxigênio utilizado, sempre qual é o nosso output, permitam-me aqui, de CO2. É completamente proporcional, porque é um resultado direto do processo metabólico. É como pensarmos que o combustível que o nosso carro usa, o fumo que sai é sempre proporcional ao combustível que é queimado. Porque a origem é essa. Sim, é direto. Ok? Conseguimos fazer... A nível médico, a gente não faz isso no rebrídio, mas a nível médico, se medirmos o CO2, sabemos exatamente o oxigênio que estamos a consumir e vice-versa. Porque são diretamente proporcionais. Ou estão diretamente ligados. Só uma pergunta. Sim, claro. Da esquerda. Deixa-me dar para trás. Onde é que é a tal libertação do... Aqui não está muito representado, seria uma válvula aqui de sob pressão, porque é uma válvula, a gente depois já vão perceber isto. Depois, isto aqui era mais para perceber o circuito. A gente, quando for detalhar, vocês vão perceber melhor como é que isto acontece. Quando é na subida, depois como é que o CTR, por exemplo, garante, não, tem que eliminar volume na mesma? Tem que eliminar o volume. O que é que acontece é que tem sempre uma OPV, Overpressure Valve. Isto é, tem uma válvula de sob pressão, que quando o gás do circuito aumenta de volume, ela dispara. E vai disparando, garantindo a pressão sempre interna do circuito. Este também qualquer híbrida tem esse tipo de sistema. Não é preciso... O operador não faz nada em relação a isso. Sim, mas ou seja, nessa altura a pessoa fica outra vez exposta a ser detectada, ou o que seja. Sim. Um CCR, durante a subida, vai sempre libertar bolhas também, não é? Porquê? Porque, mais uma vez, tem que eliminar volume. Não é? Lei de Boyle-Mariotte, não tem hipótese, não é? Volume inversamente proporcional à pressão que o gás está sujeito, a partir do momento em que sobe, ele vai eliminar gás também. Um CCR liberta bolhas durante a subida. Não liberta durante a descida e o tempo de fundo. Desde que se mantenha a profundidade constante. A partir do momento em que ele sobe, vai libertar bolhas, tem que libertar volume. Ok? Sem dúvida nenhuma, exatamente. Normalmente é uma válvula de sob pressão,
que tem dentro do loop. O próprio loop tem uma válvula de sob pressão, não é? Inclusive isto é logo garantido a partir do momento em que os sacos de pulmão são flexíveis. Sendo flexíveis, logo a pressão a que está o gás é igual à pressão ambiente a cada momento, não é? Como nos nossos reguladores em circuito aberto, temos que ter a zona molhada, não é? No segundo andar, tem uma membrana, vocês já abriram todos um regulador, tem uma membrana em que tem a zona seca, onde tem o gás que nós respiramos, e do lado de fora tem uma tampinha, normalmente toda furada, com uns buracos mais ou menos engraçados, é mais estético muitas vezes que outra coisa, mas tem que lá estar os buracos. Ok? Porquê? Porque o sistema tem que sentir a água, a pressão. Porque só dessa maneira é que nós respiramos à pressão ambiente. Porque se não tivéssemos o gás respirável à pressão ambiente, significa que nós, para inspirarmos ou expirarmos, conforme a situação, teríamos que usar a força muscular dos nossos intercostais e do nosso diafragma, o que tornava a respiração cansativa e desconfortável. É por essa razão que aquelas coisas que a gente vê nos filmes, com aqueles tubinhos assim com 1,5 m para a superfície, aquilo não funciona. Um snorkel, se for mais do que 1,5 palmo, 2, começa a requerer esforço respiratório intenso. Porquê? Porque como estamos a respirar diretamente da superfície, temos que vencer o diferencial de pressão com a nossa força muscular, o que torna o respirar extremamente cansativo, não é? Por isso aqui o conceito é igual, temos sempre a respirar à pressão ambiente, por isso temos que eliminar a pressão. Porque senão durante a subida o que é que acontecia? Seria muito, parecíamos um balão, um peixe-balão, o gás só tendia a entrar, não é? Porque depois para expirar tinha que ser um esforço enorme. Ok? Mais alguma questão? Vamos então agora ver um pouco aqui comparação ainda preliminar e depois podemos voltar aqui em relação ao que é o circuito aberto, o SCR e o CCR, um bocadinho dentro do que tivemos a falar. Depois, se tiverem dúvidas, a gente até pode voltar aqui e voltar a ver o que falámos, a comparar isto. Isto tem aqui alguma interpretação, naturalmente, da minha parte. Os campos são iguais para todos. Foram os campos que eu escolhi como sendo, penso, representativos, basicamente, dos diversos fatores que condicionam os nossos mergulhos. Simplicidade do sistema, formação mais ou menos completa, a formação aqui é naturalmente o mergulhador, o treino do mergulhador, facilidade de preparação do equipamento, adaptação melhor ou pior para viagem e facilidade em viagem, o preço é uma coisa que também faz toda a diferença, conforto respiratório, logística de manutenção, autonomia, conforto térmico, descompressão, vantagens descompressivas e ruído do equipamento. O que é que temos aqui? Temos naturalmente o circuito aberto, eu não vou estar a ler todos, obviamente, o circuito aberto com vantagens importantes a nível de formação, porque é muito mais vastamente, digamos, divulgado neste momento. Aliás, posso-vos dizer, mas já houve uma inversão. Antes da invenção, o desenvolvimento, não foi propriamente inventado o circuito aberto, pelo Jacques-Yves Cousteau e pelo Émile Gagnan. Ele já existia antes. O que eles arranjaram foi, de facto, um processo simples de criar um circuito aberto, não é? Economicamente muito viável, fácil de produzir e simples. Porque antes dos anos 50, quando foi desenvolvendo o Aqualung, já se usavam rebreathers vastamente, de uma maneira até muito mais ampla do que via o circuito aberto, não é? Pois, de facto, o Aqualung tornou tudo isto muito mais acessível e houve aqui a inversão nos sistemas. Mas, naturalmente, a simplicidade de formação, facilidade de preparação, a facilidade de viagem não é porque seja mais fácil viajar com o equipamento, mas que eu aqui considerei que era fácil. Porquê? Porque é muito mais fácil ir para qualquer lado e ter lá estes equipamentos disponíveis. Se eu não tiver o meu, qualquer centro de mergulho tem um equipamento de circuito aberto, basicamente. Nem todos terão equipamentos de rebreathers disponíveis. Por isso, para transportar não é melhor que com o Horizon, por exemplo. No entanto, é mais fácil viajar sem equipamento e usá-lo em viagem, se assim for. E o preço aqui, até por uma questão de volume de mercado, os preços neste momento, obviamente, são muito mais interessantes. A nível de conforto respiratório, garantidamente não, comparativamente com os rebreathers. A logística e a manutenção depende, especialmente se queremos começar a mergulhar um bocadinho mais fundo. Por exemplo, os custos de gases tornam-se extremamente pesados e neste momento o hélio é caríssimo
para quem acompanha estas coisas, o hélio tem um preço proibitivo, por isso eu estar a respirar misturas muito ricas em hélio, quando estamos fundo, temos mais hélio que o resto, cada vez que eu expiro, 5 euros. 5 euros. Estão a ver? Dói. O circuito fechado aqui, a gente vale a pena, não é? O circuito fechado. De facto, muito negativo, ou muito mais negativo, se compararmos com o Rebreeders. Autonomia, mais uma vez porque estamos a desperdiçar gás sistematicamente. Conforto térmico. Lei geral dos gases, vocês têm a ideia, quando há uma descompressão, há um arrefecimento, ok? O arrefecimento num primeiro andar de um rolador pode chegar a 10 graus. Essa é a razão porque nós, quando respiramos, sentimos o ar frio, porque ele vem do primeiro andar frio. Isto é, a água, por muito que fria que esteja, é que aquece o nosso rolador e o nosso gás respirável. Ok? Por isso, o ar que nós respiramos num circuito aberto é sempre muito seco, porque vem de um compressor que tira a umidade. Isto é importante pelo equipamento. Para quê? Para que não haja umidade dentro do circuito com temperaturas que podem ser negativas. Se eu estiver a mergulhar em água a 5 graus e se ele arrefecer 10 graus, está a menos 5. Se eu tiver umidade dentro de um primeiro andar, ele vai congelar. Vai formar gelo. Por isso, o ar tem que ser seco. Não é porque a gente gosta de ar seco, mas é porque o nosso equipamento não quer ar molhado lá dentro. Não é por nossa causa. E o ar vai ser frio e seco. Nós não gostamos de ar frio e seco, fisiologicamente. Não é fisiologicamente a melhor maneira de respirar. Por isso, a nível de conforto térmico, não é... A gente perdemos imensas calorias, imenso calor, através da respiração durante o mergulho com o circuito aberto. Okay? Faz toda a diferença, nota-se muito isto com o Rebreeders. E, naturalmente, a parte da descompressão, porque não temos a mistura otimizada, como já vimos que os Rebreeders nos proporcionam, e a parte do ruído. Especialmente para quem gosta da vida e mergulha para ver vida marinha, a aproximação que se tem com o Rebreeder a um circuito aberto é tremendo. Aliás, quem começa a usar Rebreeder começa a ouvir os outros mergulhadores. Que é uma coisa, já aí vem eles outra vez, porque foge tudo, não é? Os animais aproximam-se de uma maneira incrível com os Rebreeders. Entre o CCR e o SCR, o que acontece é, obviamente, que o CCR, e já vimos algumas vantagens importantes que o CCR tem em relação aos SCRs, no entanto, a questão é que, para a maioria dos mergulhos que nós fazemos, e estamos a fazer que mesmo os mergulhadores de Rebreeder, que eu conheço bastantes, a maioria, eu diria que se calhar 29 ou 28 em 30 mergulhos que fazem são abaixo dos 40 metros. Pensem nisso, quem está habituado a estas coisas e quem vê, a maioria dos mergulhos são abaixo dos 40 metros. Então o que é que significa eu estar a usar um CCR abaixo dos 40 metros? É bom, é fantástico. Mas é a mesma coisa que eu ir trabalhar todos os dias para o centro de Lisboa com um Ferrari. Estão a ver? É uma coisa... é demais. Não faz... É uma coisa que eu não estou, de facto, a tirar o proveito da máquina, digamos assim. São máquinas muito mais caras, com manutenção muito mais exigente, com preparações muito mais complexas, que, de facto, têm um potencial... E atenção aqui, não é diferente de um SCR, no entanto, para a maioria dos nossos mergulhos no mundo real, digamos assim, na nossa rotina, para quem quiser fazer os seus mergulhos normais até aos 40 metros, são muito mais dispendiosos, e estamos a falar do dobro, com formação muito mais cara e com manutenção muito mais cara também, e inclusive a nível de segurança com algumas questões. Porquê? Porque temos uma fonte de oxigênio puro. Ok? Num Rebreeder, SCR, não há como o gás ser mau. Porquê? Porque eu só tenho nitrox. Desde que eu não ultrapasse a profundidade máxima de operação do meu nitrox, não há como estragar a mistura. Porque eu, no limite, posso respirar diretamente da minha garrafa, em circuito aberto, e a mistura é boa. Porque não há outra, não é? Porque é o que está ali. Não pode correr mal. E isto significa o quê? Equipamentos muito mais simples, sistema muito mais simples,
com muito menos pontos de falha, com preparações muito rápidas, e quem aqui não sei se tem experiência com alguns rebreeders, há rebreeders que são fantásticas máquinas, mas às vezes aquilo começa a dar erros, e medida que quer mergulhar e não anda, não é? Porquê? Porque obviamente isto não quer dizer que as máquinas sejam más. O que acontece é que naturalmente têm que ter garantias de segurança muito grandes, porque, por exemplo, tem oxigênio puro. E aqui há coisas que não são assim não é necessário tanta redundância, nomeadamente a nível de células, porque naturalmente não é possível a mistura ficar estragada pelas células, porque o próprio sistema não permite que isso aconteça. E de facto esta simplicidade, comparativamente entre um SCR e um CCR, traz algumas vantagens, eu diria para 95% dos mergulhadores, mais 99%, 98%, um SCR é o rebreather mais adequado para os mergulhos normais. Há, certamente, e conhecemos provavelmente alguns, se calhar falámos com o Armando Ribeiro, naturalmente que ele quer um CCR. Agora, se calhar se falarmos com mais alguns, com o José Marques, agora não tem mergulhado tanto, mas com o José Marques, ele se calhar quer um CCR. Mas estamos a falar de quê? De uma margem, de uma franja de mergulhadores que se calhar é 1%, não é? Em que de facto eles utilizam, e são pessoas que tiram o rendimento de uma máquina destas, completamente. Aliás, o Armando às vezes leva a máquina ao limite dela, não é? Por isso, de facto, faz coisas, é muito interessante, mas não são, mais uma vez, não são as máquinas, provavelmente, para a maioria dos mergulhadores que gostaria de usar rebreathers e utilizando as vantagens que têm esses rebreathers. Há uma questão em relação a isto? Há aqui questões que podem ser discutíveis, isto é a minha interpretação, atenção. E como vos digo, se quiserem depois voltar aqui atrás para voltarmos a pensar no quadro conforme fomos falando, a gente depois pode voltar. É só dizer. Tipos de SCR. Ok, temos, para quem já anda aqui há uns anos, nestas coisas, se calhar ainda se lembram deste Dolphin, um dos primeiros rebreathers comerciais disponíveis no mercado. Da Dragar. Os rebreathers, aliás, a própria legislação nacional, ainda não há muitos anos, antes desta última ser publicada, não permitia o uso recreativo de rebreathers. Neste momento já não existe, já é omissa, intencionalmente, no sentido em que, de facto, havendo formação se pode utilizar, mas a legislação anterior a esta não permitia formalmente que se utilizassem rebreathers. Porquê? Porque era considerado um equipamento de uso militar. E, em âmbito militar, tanto se usa rebreathers, na maioria dos países. Normalmente não se usa a nível militar o Trimix. As marinhas têm um bocadinho mais dinheiro. A questão do Trimix tem algumas vantagens, outras, mas a primeira vantagem é que a gente tira um bocado do hélio e põe nitrogénio. É muito mais barato, temos muito aqui disponível, enquanto o hélio é muito caro. Por isso é logo uma vantagem importante. Principalmente a maioria das marinhas do mundo usa Heliox, que é uma mistura só de hélio e oxigênio, nos rebreathers mais fundos. Usa os nitroxes ou oxigênio puro. Oxigênio puro em equipamentos de circuito fechado, do mesmo género que os italianos usavam, claro, um bocadinho mais agora arranjadinhos, pelo passar dos anos, mas com o mesmo conceito exatamente. São equipamentos usados normalmente até aos 6 metros, às vezes um bocadinho mais, os militares aqui também, os limites às vezes não são exatamente os mesmos que os recreativos, mas que sendo só oxigênio, permite serem completamente discretos, este sim. Completamente discretos a nível tanto de ruído como a nível de bolhas, por isso são equipamentos muito utilizados em operações, digamos em que a descrição seja muito importante. Temos aqui o Dragar, não é um exemplo, há vários modelos, este era um exemplo, é dos mais paradigmáticos. O que é um ativo? É um rebreather, um SCR, em que tem um regulador, um orifício. Eu peço desculpa por estar a usar o nome inglês, um orifício, que é um orifício, é uma válvula de regulação de fluxo. É um estreitamento de regulação de fluxo. Que faz o quê? Que faz com que haja uma injeção permanente de uma massa de gás fixa para o circuito respiratório. Esta massa de gás, naturalmente, tem a ver com uma assunção de um consumo por parte do mergulhador e esta adição tem um pré-requisito. O gás tem que ser sempre o mesmo. Porquê? Porque, naturalmente, para manter a percentagem pretendida, tem que haver
a mesma mistura, porque se eu mudar de mistura, o orifício já não funciona exato, tem que se mudar o orifício. Aliás, um dos hibrídeos que usava, antigo, já não se fiz há uns anos, mas quando eu entrei nos mergulhadores, que era o FGT1, parecia uma tartaruga ninja, uma casca de tartaruga giríssima, podia usar 3 misturas e tínhamos um seletor. A gente tinha que pôr a selecionar qual era a mistura. Porquê? Porque mudava o orifício conforme a mistura que estávamos a utilizar. Não é? Utilizávamos 3 misturas, 60, 40, 40, 60, 37,5, 67,5, conforme a profundidade. E o orifício rodava-se para a mistura 1, 2 ou 3, conforme a que a gente estava a utilizar. Porquê? Porque era um passivo, permitia 3 misturas, tinha ali um seletor de misturas. E só se podia usar essas misturas. Não era possível outras, porque senão, obviamente, a mistura ia ficar adulterada e tornava-se perigosa, tanto por poder ser hipóxica ou por ser hiperóxica, dependendo do que estávamos a utilizar, não é? Qual é a questão destes rebreathers? Vantagens importantes. São rebreathers extremamente seguros. Porquê? Porque tem o fluxo permanente, não tem independência de nada, é meramente um processo que nem chega quase a ser mecânico, é um orifício, é uma passagem de gás permanente, extremamente simples, não há muito para variar, não há nada para variar, fundamentalmente. Por isso, equipamentos extremamente seguros, extremamente simples de utilização, de preparação, sem grandes questões. Qual é o problema, de facto? Limitados a uma mistura e, obviamente, que, dependendo do mergulhador e do esforço que está a fazer, a mistura seria um bocadinho melhor ou um bocadinho pior. Porque se eu mantenho um fluxo contínuo, mas os meus fatores metabólicos, independentemente da variação pessoal, têm variações de momento, de contexto. Se eu estiver a nadar contra a corrente, eu vou ter um consumo metabólico. Se eu estiver a fazer um drift dive, o oposto, eu tenho um consumo completamente diferente, não é? E então tinham esta questão de, naturalmente, eles eram seguros, porque iam processo. Naturalmente, como é que se fazia isto? Um bocadinho de processo a nível de fluxo. O que acontecia é que tornavam-se mais, se calhar, mais semi-fechados do que necessário. Para quê? Porque havia um volume excessivo, muitas vezes no loop, principalmente quando não havia esforço, porque de facto o orifício não mudava. Temos depois os passivos. O RB80 é um exemplo, que é o boneco que está ali. O que é um passivo? Baseia-se um bocadinho no princípio que se usa nos equipamentos de oxigênio fechado, de oxigênio puro, circuito fechado, em que existe uma válvula, como se fosse uma válvula a pedido, de sob pressão, como um rolador, de uma maneira muito parecida, em que vocês vão ver que existe nestes sistemas também, em que quando no loop havia uma subpressão, ao inspirar, o mergulhador aumentava a sua pressão e ia abrir com uma membrana e ia abrir a injeção de gás para o sistema. Era, a nível de gestão de gás, muito mais adequado, porque de facto era quase a pedido, era um circuito fechado, mas quase a pedido. Naturalmente, é um sistema que aumenta a resistência respiratória. Okay? Há aqui um aumento da resistência respiratória. Mais recente, isto são sistemas que, os passivos pelo menos, têm literalmente 100 anos. Isto era o que havia na Segunda Guerra Mundial, ou estes também. Okay? Os de oxigênio puro eram muitas vezes passivos. E os ativos, como vos disse, o FGT1, que era da Dragar também, e que eu usei durante muitos anos ainda, é um equipamento que tem criado aí 50 anos já. Agora já ninguém usa, mas 50, 100 anos, é um equipamento já com muitos anos e que são tecnologias simples que funcionavam muitíssimo bem. Com o desenvolvimento da eletrónica, surgiram também SCRs eletrónicos. Funcionam aqui muito parecidos com o CCR. E o que é que significa isto? Significa que são sistemas que analisam permanentemente a mistura respiratória e com uma válvula eletromecânica, uma eletroválvula, vão adicionando à mistura o que é necessário para manter a mistura ao nível que se quer. Naturalmente, com todas as vantagens que isto traz, a nível de otimização, por exemplo, do gás, em que se vai apenas juntando o que é necessário e em que muda, o melhor está mais em esforço, ele junta mais, também em esforço ele junta menos, inclusive aqui permite mudar o gás, porque mais uma vez a gente define um set point eletronicamente e ele mantém-o. Ok? Desvantagem, naturalmente, a dependência da eletrónica, que quando não há opção à eletrónica, tem que haver muito mais redundância. As próprias células têm que ser mais redundantes de oxigênio, normalmente junta-se mais células
para ter redundância e, naturalmente, tem, se houver alguma falha catastrófica, se depende da eletrónica, obviamente aqui pode o problema criar um problema maior, ou naturalmente que há redundância a nível de segurança, mas a própria máquina, ela própria pode ter uma falha catastrófica, se depende 100% da eletrónica, eletrões e água, sabem que nem sempre se dão bem, e se alguma coisa corre mal, a máquina pode se tornar de facto inoperacional. Ok? A última geração de híbridas, como o Horizon, é uma geração híbrida. E depois eu vou explicar como é que ele funciona. É uma geração já híbrida. Isto é uma mistura entre um ativo e um eletrónico. Tem uma adição permanente de mistura, nitrox, neste caso 5 litros por minuto, que é permanente. Tem um orifício. E depois ele vai analisando a mistura e conforme é necessário juntar mais ou menos, ele vai pondo mais ou vai pondo menos. Mas tem sempre esta adição permanente. Ok? Depois vamos falar já de alguns conceitos de construção que a nível de segurança também são interessantes porque de maneira muito simples tornam o sistema muito seguro. Há alguma dúvida aqui em relação... Isto ainda conceitos um bocadinho gerais, não é? Ainda não entramos provavelmente no equipamento. Só para percebermos depois melhor o que está a passar lá dentro. Vamos ver aqui agora se isto funciona bem. Would you like something less complicated? Horizon is perfect simplicity. Do you seek relief from the noise? Immerse yourself in silence. Do you feel like you're just an observer? Horizon allows you to be a player. And would you like to breathe more comfortably? Horizon is natural and effortless. Is your dive time limited by equipment? Horizon allows you to stay longer. Are you ready for a new experience? Horizon is a new dimension in diving. Extend your horizon. Em relação ao Horizon, basicamente, o conceito de desenvolvimento do Horizon, e para já o desenvolvimento é feito pela Mars em conjunto com a Revo. Revo, uma das marcas de híbridas que neste momento, já desde há alguns anos, com mais reconhecimento, com híbridas CCRs, ok? Foi de facto há uns anos adquirida pelo grupo onde pertence a Mars, que é o grupo RED, e a Mars em conjunto, com a sua experiência também já de muitos anos, em conjunto com a Revo, desenvolve o Horizon, que incorpora muita tecnologia dos híbridas CCRs da Revo, já com muitos anos no mercado e, de facto, algumas inovações tecnológicas, vamos falar de uma ou duas, que são, de facto, muito interessantes a nível de conceito e de funcionamento. Basicamente, e aqui temos que pensar, dando aqui um passo atrás em relação ao que falámos, qual é a ideia do Horizon? É, de facto, não é concorrer com CCRs, já percebemos que não é essa a ideia. O que acontecia é que, e no mergulho, isto é uma coisa que tem sido, de facto, uma política da Mars, e neste caso até da própria SSI, a nível de formação, o que acontecia, até há relativamente poucos anos, é que havia um gap gigante entre o que era o mergulho recreativo e o chamado o Extended Range, ou muitas vezes comumente chamado o mergulho técnico. O indivíduo ou fazia mergulho recreativo, ou depois, quando queria fazer mergulho técnico, tinha que dar um mega passo. Um mega passo a nível de formação, tinha que quase trocar o equipamento todo, era uma coisa pesada. Não havia nada no meio. Não havia nada, quer em circuito aberto, quer a nível de híbridas. O indivíduo tinha uma garrafa às costas, ou então a seguir tinha que ter um CCR, um Ferrari, uma nave espacial, uma coisa do outro mundo, não é? Em que, mais uma vez, para a maioria dos mergulhadores,
não é que a máquina não tem nada de errado, são excelentes máquinas, mas é demasiado. Muitas vezes, para as necessidades normais de mergulho, não havia nada no meio que pudesse, a uma pessoa, a um mergulhador que não quer ir aos 120 metros, ou aos 80, usar um rebreather com todas as vantagens que ele tinha sem ter um CCR. E, de facto, aqui a ideia não é, ok, isto não é um rebreather para concorrer com CCRs. Não é esta a ideia. A ideia é ter um rebreather de um perfil muito recreativo, que está desenhado a ir até aos 40 metros, limite tradicional do mergulho recreativo. E atenção, ele vai até aos 40 metros, não é porque não possa passar. Tem a ver com a certificação CE de SCRs. Ok? A máquina pode ir, mecanicamente, a mais de 40 metros. Naturalmente que ele vai começar a apitar, porque a eletrónica diz que para ter certificação CE, o limite era os 40 metros, ok? E tem a ver com este tipo de equipamentos. Por isso a ideia aqui é simplicidade, porque, mais uma vez, para tentar eliminar aquele processo de preparação moroso que os CCRs têm, de testes, verificações, tornar mais simples, tornar uma máquina que pode ser facilmente transportável, pode ser utilizada em todo o lado, facilmente utilizada em viagem. A máquina sem o absorvente pesa 12 kg e com 12 kg já é quando vocês juntarem 12 kg com colete incluído e arnês e tudo. Se vocês juntarem o vosso colete, o vosso regulador e o vosso computador, provavelmente em circuito aberto, alguns se calhar passam os 12 kg. Ok? Por isso já é perfeitamente transportável em viagem, não tem garrafas no equipamento, que é uma vantagem muito grande. Porquê? Porque eu posso usar qualquer garrafa de mergulho. Eu, quando viajo com o Horizon, ou quando vou mergulhar com o Horizon num sítio que não é o meu sítio habitual, a única coisa que eu levo além da máquina é isto. Leve isto. Leve isto. E uso a garrafa que lá estiver. Porquê? Porque eu só ponho a banda, isto vai em side mount, não é? Montado do lado, só preciso de levar isto para montar em qualquer garrafa. Por isso, mais uma vez, eu não preciso de ir para um centro de mergulho que tenha garrafas especiais para rebreathers, que é o que acontece quando eu vou com um CCR. Eu tenho que ir para centros que têm garrafas para o meu rebreather. Aqui não, eu posso usar uma garrafa qualquer. A única coisa que eu preciso de extra, digamos que é um absorvente. É ter o Soft No Lime, que acaba por ser uma coisa já relativamente comum, não é? E depois qualquer nitrox. Os nitrox funcionam. É comum, por isso é muito facilmente utilizado em viagens. Mas aqui a simplicidade, facilidade de utilização, fácil de preparar. Não é necessário aqui uma experiência do outro mundo para começar a utilizar. Leve, seguro, pela simplicidade também, porque a simplicidade leva à segurança, há menos pontos de falha. Ser redundante, mas ao mesmo tempo incluir tecnologia e performance de topo. E não há, de facto, neste momento no mercado, provavelmente surgirão, mas neste momento um rebreather com estas características disponível a nível recreativo. Não, está ali no... Porque é que é redundante? Tu consegues, porque daqui a bocadinho vamos perceber isso um bocadinho melhor, porque a nível do circuito tu tens, eu consigo pôr 3 mergulhadores, 3 pessoas a respirar por um equipamento ao mesmo tempo. No loop? No loop não, mas entre as stages e eu respirar no loop consegue-se pôr 3 pessoas. Por exemplo, isto é, eu consigo respirar. Desculpa, mas podia haver um esquema. Podes levar 2 garrafas, não é? Tirar de uma para a outra. Não, eles estão sempre as duas. Eu consigo. Mas eu já vi que é redundante de absorvente CO2. Sim. E essa redundância também é importante. Está bem. Mas a máquina em si, quer dizer, o loop não é redundante. O loop é só um. O loop é só um, mas tens várias maneiras de respirar. Isto é, consegues sair do loop. Podes dar aos outros em circuito aberto. Sim. O loop em si não é redundante. Mesmo com a máquina, se houver um problema na máquina, eu já vou explicar, podes ficar no loop a respirar em circuito aberto sem ser pelo regulador ainda. Já vais perceber porquê. Muito bem, boa. Já vamos perceber. Cá está, fluxo variável, entre 5 e 30 litros. Eu já vou explicar um bocadinho como é aquela questão dos 5 aos 30. Os 5 é o mínimo porquê? Porque eu já vos falei, é o orifício. Não se pode fechar, por isso no mínimo, ele 5 está sempre a injetar. Pode ir até 30. Pode usar qualquer nitrox a partir dos 30%.
também já vão perceber, isto é uma questão de segurança também. Porquê é que é 30%? Porque é que o mínimo é 30%? Até 100%. Pré-dive, aproximadamente 2 minutos. Provavelmente, com prática, vocês põem o equipamento e preparam-se para entrar dentro da água mais depressa, ou ao mesmo tempo, pelo menos, com um circuito aberto. Eu quero saber quantos de vocês é que põem o circuito aberto e vão entrar com verificação com pré-dive check em menos de 2 minutos com o circuito aberto. Ok? Tem 2 opções a nível de configuração de misturas, até 30 metros com uma mistura e 2 misturas até 40, em que temos uma mistura mais rica e uma mais pobre, que nos permite, por exemplo, otimizar descompressão. Ok? Podemos otimizar a descompressão com duas misturas. Peso sem o absorvente e sem os reguladores. Os reguladores vão ligados à garrafa, não estão no equipamento. São assim só, é só isto. Tenho 2, porque se for com 2 garrafas tenho 2. 12 kg. Por isso, bastante leve e muito facilmente transportável. Em que aqueles 12 kg inclui o computador, o arnês, a asa, o loop, todo o conjunto da máquina. Como é que funciona? Vamos pôr agora aqui um vídeo